Seja bem-vindo a mais um episódio do TictoCast, o podcast oferecido pela Ticto. Meu nome é Lúcio Artz e hoje eu trouxe aqui um entrevistado um pouco diferente, mas tão importante quanto qualquer outra coisa que você faz em seu negócio. Eu estou aqui com o Dr. Lucas Firmino. Primeiro eu vou apertar a mão dele, depois eu vou te explicar o que ele faz. Aí, muito obrigado pelo convite. E, cara, antes de eu passar a palavra, deixa eu explicar a eles quem é você. Perfeito. E o que você faz. Pessoal, o Dr. Lucas Firmino é o número 1 hoje em fabricar sorrisos outliers. É isso mesmo que você ouviu. Sabe o sorriso dos empreendedores de sucesso, do digital e do mundo? Ele é um sorriso outlier. Então, doutor, se apresente, tá? Que hoje o nosso papo vai ser focado em você explicar o que é o sorriso outlier. Perfeito. E por que isso é tão importante quanto qualquer outra coisa que o empreendedor faz. Legal. Primeiramente, obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu acho que hoje o nosso foco são duas frentes de negócio. Uma é uma rede de clínicas focada em transformação do sorriso com as lentes de porcelana. E dessa maneira, assim, que surgiu, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o sorriso outlier. E a outra frente de negócio são a parte educacional. A gente entra com infoprodutos, né, cursos online e eventos presenciais. Então, eu acho que dessa maneira a gente conseguiu construir algo que chamou a atenção de quem trabalha com a própria imagem. Porque a gente sabe que, principalmente no digital, a imagem vai ser responsável por trazer aquela percepção de autoridade. Então, a gente comecei há 12 anos trabalhando com isso, e na parte estética. E eu comecei a trabalhar na parte estética porque é uma coisa que me atraiu. Eu gostava de ver as pessoas satisfeitas com o tratamento. Eu queria sair daquele dentista curativo que resolucionava a dor, sabe? Eu queria trazer algo assim que as pessoas me buscassem para melhorar a autoestima, para mudar um pouco a percepção delas mesmas. E aí que surgiu a parte da estética, e há uns 6 anos atrás que começou a explodir essa parte no meio do digital, porque as pessoas que eram mais bem-sucedidas começavam a aparecer com sorrisos perfeitos, com sorrisos transformados, e é nisso a gente se posicionou para hoje conseguir ser reconhecido por produzir esses grandes sorrisos outliers. Olha que legal, pessoal. O sorriso outlier é óbvio que vocês que estão acompanhando aqui a Ticto, nós estamos aqui no evento Outlier Experience, né? E o próprio Thiago e a Ticto foram pioneiros em trazer o quê? Essa percepção de valor pela imagem, né? Tanto é que o Thiago fez essa revolução toda e os detalhes da imagem, tanto pessoal quanto toda a produção, né, dos produtos dele, é aliado, claro, à tecnologia e a todas as técnicas de marketing, produziram esse monstro do mercado não brasileiro, do mercado mundial. Verdade. Então, tá provado, mais que provado, e a gente vai continuar aqui para você entender o quanto a imagem, que é composta de pequenas coisas, que muitas vezes a gente acha que custa muito, mas na verdade está custando muito mais não fazer, não ter. Então, me conta uma coisa, cara, assim, eu vi lá, olha só, pessoal, ele não é só responsável por produzir o sorriso outlier, simplesmente é o número 1 no Brasil, né, em produzir sorrisos e expressões que vai muito além de sorriso. É isso aí. Fala um pouco dessa estrutura que você tem, cara. São mais de 1.500 metros quadrados. Perfeito. São mais de 1.500 metros quadrados. Fica em Belo Horizonte, é a maior clínica da América Latina especializada em lentes de porcelana. É um prédio, né? São 4 andares. E hoje, em uma única clínica, a gente é a que mais realmente realiza e faz lentes de porcelana no Brasil. E quando é no Brasil, muitas vezes a gente vê que acaba sendo a América Latina também, né? Então, a nossa estrutura foi toda desenvolvida inspirada em Dubai. É muito interessante, porque a gente tem os pilares dourados, aquele mármore lá com faixas douradas e tal, que a gente quis trazer na nossa estrutura também essa identidade da nossa cultura da empresa, que é você fazer além, você ser o ponto fora da curva, você preocupar na excelência, não só no atendimento ali
do paciente, não só no atendimento pela equipe, né? Hoje a equipe tem mais de 80 colaboradores só dentro dessa clínica, mas também trazer excelência na arquitetura, trazer excelência na estrutura e principalmente em tecnologia. Cara, hoje a gente investe tanto em tecnologia lá, você pode procurar no mundo inteiro. O que está de ponta de tecnologia na área de estética odontológica, a gente domina e tem lá na clínica. Então, isso aí acaba sendo um diferencial muito grande e a gente acaba atraindo muitos pacientes, não só do Brasil, a gente já tem pacientes de mais de 25 países que a gente atende lá. Minha agenda, né, uma semana do mês é focada em pacientes do exterior e isso acabou atraindo ali por ter uma percepção de um centro que vai cuidar realmente de cada um que chega ali de uma maneira rápida e de um custo que não seja tão elevado, porque, cara, 10 anos atrás isso era muito caro, então era uma questão, e até hoje realmente traz status, traz um investimento alto. Mas o grande diferencial foi que, com essa tecnologia, a gente abaixou o custo de produção e repassou isso para o nosso cliente. Então ele viu a possibilidade de ter um nível de autoridade elevado e um nível de investimento menor em relação a como é que era feito antigamente. Que legal. Cara, assim, tem tudo a ver com o evento, tem tudo a ver com o Thiago, tem tudo a ver com a Ticto, tá? Mas eu queria entender, eu sei que você tem produto digital, mas já a gente fala sobre isso. Eu queria entender, antes da gente explicar o Sorriso Outlier, antes da gente falar desse conceito, como é que você parou aqui? Ou seja, como é que você se transformou no fabricante, vamos dizer assim, de sorrisos preferidos dos empreendedores digitais? Cara, foi sem querer, na verdade, assim. Eu comecei a receber indicação. Eu acho que começou também conforme a gente recebeu indicação de alguns famosos. Então, eu comecei a atender jogador de futebol, cantor, MC, apresentador de TV, ator, atriz. E o que a gente percebeu? Começou a chamar a atenção também de players do mercado digital. Mas, na verdade, começou um pouco antes, porque o que mudou nosso jogo lá foi na hora que a gente entendeu que a gente trouxe o conhecimento do marketing digital aplicado no nosso negócio físico. Então, eu, na verdade, fui procurar o digital primeiro, e aí eu conheci o Thiago, fui aluno do Thiago, depois entrei para o Mastermind do Master Gold Age. Sim. E eu fui atrás do digital, porque eu queria trazer resultado do meu negócio. Na hora que eu trouxe resultado para o meu negócio, participei do Master e tal, a gente se conectou e ele falou: Lucas, mas aí eu também quero ter essa imagem, eu também quero ter esse novo sorriso, né? E o Thiago já cuidava, já tinha e tal, depois a gente refez o sorriso dele, fez um novo sorriso ali, né? Cuidou do restante. E aí entrou depois o Renato Moreira, né? Depois entrou todo o Dudu, o Edu Eluane, o Will Arnold, vários players do mercado digital, os maiores players do mercado digital. E como o pessoal acaba conhecendo muito esses caras, eles são tipo muita referência, são famosos mesmo, a gente acaba recebendo toda essa influência deles e o pessoal começou a falar que a gente virou o dentista do digital, entendeu? E aí a gente acaba recebendo muita indicação nisso, porque a gente ficou feliz e grato com essa surpresa e só tem a agradecer. E aí, de um convite do Renato, ele me falou do evento, eu falei, cara, mas que interessante, e como é que funcionam os patrocinadores do evento? Aí ele, funciona assim assado. Eu falei, uai, isso aí é muito interessante para mim. Mineiro fala assim, né? Isso é muito interessante para mim. Falta o trem. Daqui a pouco sai. Daqui a pouco sai. E aí, isso é muito interessante. E aí, foi um sucesso. O evento está sendo um sucesso fantástico. Se surpreendeu muito com a estrutura que está trazendo. O público de altíssimo nível. E a gente não podia estar mais feliz de participar aqui, porque, no final, que eles acabaram virando um amigo, mas acabou tendo muita sinergia em negócios. Sim. E a gente aumentando absurdamente o faturamento. Hoje a clínica fatura em média 30 milhões ano, né? Então, fora as outras frentes. Então, acabou dando essa sinergia e a gente tendo a possibilidade de colher muitos resultados juntos, entendeu? E aí acaba que também viaja junto, são amigos e por aí vai. Eu acho que foi essa entrada no digital que a gente pegou. Olha que engraçado, né? Tem tudo a ver, tudo a ver com o evento. Nada é por acaso, nada é por acaso. Com certeza. Pegando esse gancho, né, da importância, não só do sorriso, como da imagem, mas o sorriso compõe, talvez seja até mais importante do que muitas outras coisas que compõem a nossa imagem, né? Porque a gente se comunica, né, visualmente. O primeiro impacto, a gente sempre fala, né? O próprio Thiago fala que nós só temos uma chance de causar uma boa primeira
impressão. Perfeito. E me diz uma coisa, na sua experiência, né, de negócios, Aham. de dentista e de negócios, de empresário que você o quanto você percebe, assim, na evolução nos negócios das pessoas do antes, não estou falando só da parte estética. Uhum. Quais são as histórias que você recebe do que aconteceu na vida dessa pessoa depois? O que a gente começou a notar é que já é muito bem falado, até no livro Capital Erótico, você mesmo citou para mim aqui antes, né? Que o poder da imagem, né? Tanto que a gente até costuma falar que o fator mais rápido de você mudar e que vai alavancar absurdamente seus resultados é a sua imagem. Porque nos primeiros 2 a 3 segundos, já tem muitos estudos comprovando isso, é o momento que a pessoa vai ter ou a ação de abrir para você, escutar o que você tem a dizer, ou fuga. Então a sua imagem vai causar esse primeiro impacto, é a primeira barreira. Então o que a gente notou trabalhando com empresários, trabalhando principalmente com todos esses tubarões do digital, foi perceber que a imagem impacta diretamente na percepção de autoridade. E na hora que a imagem impacta diretamente na percepção de autoridade, você começa a colher mais resultados, porque mais autoridade gera mais confiança e mais confiança gera mais venda. Então aí realmente começou a acontecer aquela conexão direta entre a imagem que a pessoa procura com o resultado que ela traz. E isso começou a ser associado de maneira tão sinérgica que no final das contas você já até tem ideia do nível do profissional se encontra, sim, dependendo da imagem que ele apresenta. Uhum. Então, tem até uma frase que é interessante, que fala assim, muitas vezes você não se cuida, não se veste para ser visto. Você faz isso para ser ouvido. Então, a gente percebeu que realmente isso traz um impacto direto e a gente teve muita procura de empresários. E não somente do digital, a gente tem muitos advogados, empresários, comerciantes que veem o resultado da imagem dele impactar direto no faturamento da empresa. E o do digital é mais absurdo ainda, eu até brinco com os meninos e eu falo com todo mundo digital que não é um custo, é um investimento, porque você tem a colheita direto daquilo ali. Você vê como é que a sua audiência impacta com a imagem que você está passando. O Thiago trouxe isso, sim, né? Juntamente com a Ticto. A Ticto se posiciona também, realmente é a empresa que mais traz experiência, melhor posicionada no mercado para gateway de pagamento, né? Para ter essas transações. E os dois trazem isso, a excelência em cada detalhe. Então, excelência na estrutura, excelência na imagem, excelência no design, excelência no impacto que eles vão trazer com a sua imagem ali. E isso acabou atraindo muito a gente a se encontrar, a gente a ficar junto e perceber o quanto que a imagem impacta direto no resultado. E a gente até fala assim, não negligencie o poder da sua imagem. Tá? É um diferencial muito grande você cuidar da sua imagem no jogo do sucesso. Então, eu acho que isso aí acaba funcionando assim, é uma coisa diretamente proporcional. Gostei dessa frase. Cuidar da sua imagem no jogo do sucesso. Perfeito. É incrível, né? Você citou uma parte, você falou uma coisa muito legal que é a sua imagem faz você visto. Seja ela boa, exatamente, ou ruim. Perfeito. Mas a imagem positiva, ou seja, você bem vestido, com o sorriso alinhado, vamos dizer assim, faz você ser ouvido. Eu sou a prova disso, tá? E eu comecei a cobrar mais. Você sentiu isso já na vestimenta e tudo. Senti. E o sorriso tá chegando. Senti. Então já começamos aqui. É fogo falar com o especialista que ele já percebe, né? Mas eu vou atrás do sorriso Outlier. Isso aí. Não, já tá marcado. Já vou atrás do sorriso Outlier. Olha que interessante, né? Eu tenho um produto de alto ticket, né? Que é comum no mercado digital o minimalismo, né? A camiseta preta, né? A calça jeans e o tênis branco. É o padrão que você vê hoje no mercado. Só que não quer dizer que tá errado, nem que tá feio, mas se tornou comum. E tudo que é comum não é valorizado, certo? Aí você falou dessa questão e não estava previsto, mas eu quero falar mais disso aqui. O ser ouvido. Aí eu vou falar agora como empreendedor digital. Perfeito. Hoje, o mais caro não é chamar a atenção, é reter a atenção. Tá? O capital mais precioso que a gente tem é o tempo. Então, hoje é relativamente fácil
chamar a atenção no sentido de que você consegue fazer um anúncio, uma chamada, uma coisa assim, você chama a atenção, você aparece. Mas reter, ser ouvido, que é isso que importa, a audiência não é ser visto. Perfeito. A audiência é ser ouvido. Né? Queria que você falasse mais um pouco, né? A gente já deve saber que a imagem física, tipo, até o porte físico, a pessoa que se cuida, ela tende a ter mais sucesso nos negócios. Olha que interessante. Você vai ter uma imagem melhor percebida, né? Então, você vê isso em todos os aspectos. Uma pessoa com um sorriso que não entregue uma autoridade ali, ela vai passar uma imagem percebida de menor valor. Uma pessoa que não está bem alinhada, bem arrumada, não significa, isso é muito interessante falar, não significa roupas caras, não significa marcas, significa que você está bem alinhado, você tem um bom caimento. E assim é com o sorriso também, não significa às vezes ter igual o sorriso de algum jogador de futebol que é extra branco. Tem muitos empresários, muitos players do marketing digital que a gente faz com naturalidade. Só que é o valor do sorriso, ele está alinhado, está bem percebido. Então, o que eu vejo nisso? No final das contas, a gente tem a percepção de que naqueles 2 primeiros segundos que a pessoa tem interação com você, ela vai te ver como autoridade, eu quero chegar onde é que esse cara chegou, ou ela vai falar assim, poxa, se nem ele chegou no resultado que ele está falando que vai ensinar, como que eu vou ver isso, né? Como que eu vou acreditar naquilo ali? E isso entra também numa questão muito interessante, a gente conversou até com o Strider na última viagem do Gold Age, Puta Cana, e depois que a gente já tá tomando aquele vinhozinho, né? já começa a soltar os negócios. E o Strider até falou o seguinte, Lucas, mas eu acho que as pessoas têm que ter confiança na aparência delas. Elas não têm que ficar mudando para agradar os outros ou para fazer isso. Eu falei, Strider, perfeito. Ou seja, a pessoa não tem que se adequar a nenhum padrão. Não é relativa a padrão, é relativa à percepção de valor. Qual que é a diferença disso? As pessoas sabem reconhecer o belo. Então, você consegue ser uma pessoa com uma mentalidade forte num ambiente fraco. Num ambiente, vou dar um exemplo, num ambiente de escassez, de pouca prosperidade, se você estiver alinhado com a sua mente. Mas é muito mais fácil ter uma mente de prosperidade, uma mente de crescimento, se você está num ambiente de crescimento. Sim. Então é a mesma coisa que funciona com o belo. Na hora que a gente percebe o belo ali, a beleza em si, ela não está ligada a um padrão. Ah, a mulher tem que ter o silicone, tem que ser XYZ, o homem tem que ser XYZ. Não está diretamente ligado a isso. Apesar que, obviamente, existe um padrão de beleza a ser considerado. Mas está ligado ao fato de você estar no seu melhor. Sim. Você está destacado no seu melhor. Você está alinhado na roupa, você está alinhado no seu sorriso. Você mostrar que você se preocupou antes e se preparar para chegar aquele momento para dar sua mentoria. Sim. Que você se preocupou em cada detalhe antes, seja na sua forma de vestir, seja no seu sorriso, seja na sua forma de falar, mas você se preocupou antes para passar uma imagem que eu quero que a minha mensagem chegue melhor nas pessoas. Então, acho que a sua imagem ela é o que vai levar a mensagem que você quer trazer para sua audiência, para o mundo, e tirar aquela barreira inicial de, tipo assim, por que eu tenho que ouvir essa pessoa? Aí, na hora que impacta a imagem, e o mais interessante, tá? Não está no consciente, isso está no subconsciente. Então, aquilo ali não é uma coisa que você vai ouvir falando demais, mas é uma coisa que você vai sentir da sua audiência te escutando melhor, estando mais apta a seguir seus direcionamentos. Então, eu vejo que afunila tudo para essa questão, entendeu? Você entrou num ponto que eu gosto. Você falou de copy. É verdade. O que você falou aí foi copy. Olha que interessante. Quando a gente fala de copy, né, é comum falar do cérebro triuno, né? Sistema límbico, perfeito, cérebro reptiliano e o neocórtex. Perfeito. Ou seja, o cérebro reptiliano é o responsável pela sobrevivência. Lutar ou correr, né? Identificar ou fugir. Então, a gente sabe uma copy quando a gente escreve, um vídeo quando a gente faz, uma imagem, a gente falando com o cérebro reptiliano é o seguinte, a identificação imediata causa retenção. Então, o bonito. Porque a gente fala, geralmente, quando você consegue a atenção da pessoa nos olhos e não tem como não olhar para o sorriso. Exatamente. E o pessoal já fala, o sorriso é o cartão de visita. E no final, a gente vê que ele realmente, assim, no seu rosto, ele se torna uma peça-chave de percepção. Porque as feições faciais, até hoje existe técnicas de harmonização facial que a gente também executa,
que vai sempre dar uma melhorada, mas o segredo da harmonização facial, por exemplo, do seu rosto, é deixar a identidade do seu rosto. O do seu sorriso é trazer uma nova identidade. Então, é trazer uma nova identidade de prosperidade, de sucesso, de autocuidado, de zelo e de preocupação com o que você passa de como imagem. Então, tudo isso que às vezes a gente tem muitas pessoas que querem combater, na verdade, aquilo é natural do ser humano. Vamos dar um exemplo? Você prefere passar uma viagem num paraíso, numa praia paradisíaca, ou você prefere passar uma viagem num pântano lá, cheio de árvores que já estão em decomposição? O que significa isso na prática? O ser humano está acostumado a admirar o belo na natureza. E dentro da nossa identidade, eu acho que a gente nasceu para evoluir nessa vida. E dentro dessa identidade, entra você procurar na sua vida evoluir a sua imagem pessoal mesmo. Você como ser humano. Você não precisa, todo mundo não precisa se vestir igual o Thiago. Eu particularmente adoro. Até tenho o mesmo alfaiate que o dele, né, o John? Mas o que eu vejo é, a pessoa tem que ter essa preocupação com a imagem dela. Ela tem que ter a preocupação de passar algo novo, inovador, belo, próspero, de crescimento para sua audiência. E isso a audiência responde com retenção, responde com confiança e responde com resultado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, uma percepção que eu tenho sobre o resultado que isso causa e me confirme ou fique à vontade para não confirmar. É o seguinte, existem vários procedimentos que são comuns e que alguns criticam, outros, etc. Mas, na minha percepção, eu nunca vi ninguém criticar alguém porque melhorou o sorriso. Verdade. A percepção que eu tenho é exatamente essa, tá preto no branco. Olha, tá prosperando. Ficou rico. Exatamente, ficou rico. Isso passa mesmo, porque eu acho que tá estampado. E tem uma coisa relacionada à naturalidade do sorriso. O que significa isso? Você, conforme vai envelhecendo, todos nós, apesar de no digital ter muita gente muito nova, mas todo mundo que vai envelhecendo, você não quer aparentar, você quer aparentar ser mais jovem, mas você não quer aparentar ser muito mais jovem. Sim. Então, se você tem 40, 50, 60 anos, você não quer aparentar ter 20 anos. Você quer aparentar ter um homem de 40 anos, mas 30 e poucos. Você quer ter uma percepção de jovialidade. O sorriso é uma das únicas partes do rosto que você pode ter o sorriso de quando você tinha 20 anos. Ou teu sorriso ideal dos seus 20 anos. Então, ele é a parte do rosto mais atemporal. Se ela é mais atemporal, você consegue ter mais percepção de jovialidade por parte do sorriso. Sim. Se você percebe isso, aí começa a entender o tanto que isso impacta, porque dá aquela diferença. Então, a pessoa rejuvenesceu 10 anos, 20 anos, agora enriqueceu, agora ela está bem de vida. E a gente vê muito isso, e isso é natural do ser humano. Então, assim, eu vejo muito isso e meus pacientes vêm buscando essa questão. Nós temos metade lá, na verdade. Metade dos pacientes busca assim, olha, Lucas, eu quero autoestima, eu quero pra mim, quero estética. E metade tá falando assim, Lucas, eu quero passar uma imagem melhor. Entendeu? Então, eu vejo que isso já é uma preocupação das pessoas em passar essa autoridade através do sorriso. E o que a gente vê hoje é realmente isso. Principalmente hoje, que é o mais interessante de tudo, que você consegue transformar o seu sorriso de uma maneira que a gente até fala lá na empresa, né? O luxo que cabe no bolso, então com custo-benefício muito mais em conta do que antigamente, tá? Então, ou seja, financeiramente hoje é muito viável, o investimento hoje é muito menor e sem desgastar seus dentes, que é o medo que todo mundo tem, tá? Hoje não tem mais isso, gente, as técnicas hoje evoluíram muito, pode ficar tranquila, a gente tem um protocolo que chama PMI, protocolo minimamente invasivo. Ele garante que você não vai ter desgaste necessário no seu dente, não tem que fazer aquele desgaste como você vê pela internet. E com a tecnologia que a gente trouxe, até te falei, né? A sua ida em Belo Horizonte. Com essa tecnologia, a gente finaliza em 2 dias. Olha o quanto evoluiu. Antigamente, demorava 6 meses para ficar pronto. Hoje demora 2 dias. Com scanner intraoral, impressora 3D, tudo de mais avançado. Tecnologia, inclusive minha pós-graduação foi na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, a tecnologia é alemã, tá? Das impressoras 3D, impressão de porcelanas 3D, e os materiais que a gente usa para realmente cuidar do sorriso ali e fixar são norte-americanos. Então acabou que eu juntei esses conhecimentos e consegui trazer isso muito presente no Brasil. Então, já que hoje não tem esse risco envolvido tão pesado, aí você abre as portas, as pessoas perderam o medo, estão executando mesmo, e estão vendo, estão colhendo os resultados. E como qualquer outra época do mundo, gente, quem chega primeiro bebe água limpa. Quem está se considerando como autoridade, está se vendo, percebendo e fazendo as atitudes, né? Está tomando as atitudes necessárias para melhorar a sua imagem, ela está colhendo resultados. Quanto antes você começar, melhor.
em tudo. Ah, não vou fazer lente hoje. Perfeito, vamos cuidar da roupa. Não vou fazer harmonização agora. Então vamos cuidar do sorriso. Então tudo isso eu vejo que está alinhado para a gente sempre pensar numa mentalidade de crescimento e prosperidade, entendeu? Mentalidade de crescimento e prosperidade. Anota isso. Olha que legal. Você não tem como. Todo entrevistado aqui, eu sempre faço uma pergunta polêmica. Tá? Ótimo. É bom porque vai causar discussão nas redes e tudo bem. Mas sobre padrão de beleza, né? Eu vou. Esqueça os preconceitos, tá? Antes de reagir. Não comenta antes de ouvir. O impulso é sempre. Comenta, depois você vai ouvir isso aqui. Estamos falando do sorriso, do impacto da imagem na vida pessoal. Perfeito. E nos business, nos negócios, né? Estamos aqui falando de negócios. No final, estamos falando de negócios. Né? E olha que interessante. O padrão de beleza. Pessoal, o padrão de beleza existe. E quando a gente está falando agora do mercado, vamos falar do mercado digital. Qual é o sucesso de um produto, de um lançamento? A audiência. Reter a audiência. E como é que você consegue a audiência se comunicando e falando não o que eu quero falar, e sim o que ele quer ouvir. Precisa ouvir. Então, independente, isso é o que a gente vê, eu estou tentando adaptar um conteúdo de copy para esse assunto aqui. Independente do padrão A, B, C, o padrão que vai funcionar para a audiência é o que você deve fazer. Exatamente, perfeito. É isso aí. Vamos entender até questão de padrão de beleza. É polêmico, mas eu, ao longo da minha carreira, fui sedimentando conhecimentos e cheguei numa racionalização que eu acho interessante. O padrão de beleza é o seguinte. Eu não acredito na filosofia de vida de você diminuir os outros para se sentir melhor. Sim. Eu acho que todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que evoluir. A partir disso, eu acho que ninguém deve ser considerado menos pelo padrão, por estar fora do padrão de beleza. Mas eu acho que a pessoa que está se esforçando todo dia na academia, fazendo dieta, investir no seu sorriso, investir na sua imagem, ela tem que ser vista como melhor. No sentido de estar buscando melhorar. Entendeu? E não como melhor que os outros, mas está buscando melhorar a própria vida, melhorar a própria versão. Então o padrão de beleza ele entra porque muitas vezes as pessoas pegam na internet e querem diminuir o padrão. Quer diminuir uma pessoa, quer diminuir ela porque ela está fora do padrão de beleza. E não é isso. Ninguém é pior por estar fora de padrão de beleza. Mas a pessoa que está correndo atrás todo dia ali, está investindo e está resultando numa melhora da imagem dela, eu acredito que nós temos que olhar aquilo com uma percepção melhor para nos inspirar a buscar em nós mesmos. Então eu vejo o padrão de beleza assim, é algo polêmico, mas no final, gente, se for para se espelhar em alguém, espelhe em alguém melhor. Espelhe em evoluir, espelhe em pessoas onde você quer chegar lá. E nisso eu vejo que a gente consegue fazer muito através da imagem. E uma coisa interessante, né? No momento que você tem... Eu sempre falo isso com meus pacientes. Não é uma mudança externa a transformação do sorriso, tá? Ela é uma mudança interna. Primeiro você muda a ponto de, olha, eu realmente quero ser melhor. Eu quero correr atrás, eu quero evoluir. Eu quero que a minha imagem seja melhor sem ter vergonha disso, sem ter vergonha de crescer. Porque no Brasil, culturalmente, você ser bem-sucedido é um crime. Quase um crime. Quase um crime. E sabe que malvado, né? Você é um malvado. Você pode ver quem são os maiores vilões das novelas. São os empresários. Sempre o empresário mauzão tá explorando todo mundo. E na hora que a gente vira empresário, a gente, caramba, eu tô empregando um monte de família, eu tô melhorando a qualidade da minha vida, da minha família, tudo de maneira honesta. Então, assim, culturalmente a gente tem essa falha de percepção, mas a gente começa a entender que o ideal é a gente realmente valorizar essas pessoas que estão indo na frente, correndo atrás para inspirar a gente trazer o nosso resultado para nós mesmos e ter a nossa mudança de vida que a gente sonha para nós. E nisso a gente vai impactar mais pessoas. E conforme você for crescer, você vai impactando mais pessoas a quererem crescer também. E isso é realmente um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso de decaimento e escassez e por aí vai. É um ciclo virtuoso de melhora. Você impacta cada um. E por que é interessante o high ticket no seu caso? Porque a pessoa precisa levar a sério o que você fala. E a melhor forma, o pessoal acha às vezes que é financeiro, cara. E muitas vezes nem é. Claro que o financeiro conta. As contas tem que se pagar, você tem que pagar tudo. Mas o que conta é, cara, se você está pagando 20, 30 mil, alguma coisa do tipo, você vai ter que seguir o que eu estou te falando, porque você não está jogando seu dinheiro fora. Justamente. Aí a pessoa, nossa, calma aí. Será que vale? Pô, essa imagem desse cara vale isso. Então eu vou apostar. Porque no começo ele vai te ouvir e vai apostar. E depois que tiver resultado, ele vai falar,
Agora eu quero ser igual. Agora eu quero me inspirar. Quero ser o meu melhor. Não significa que eu vou usar terno. Não significa que eu vou ter que fazer a lente. Mas significa que eu vou ser o meu melhor. Como é que é o meu melhor? Às vezes eu vou fazer um aparelho, às vezes eu vou ter um outro tipo de vestimenta, mas de qualquer maneira, sempre pensando em se destacar. A gente está aqui para dominar e crescer. Eu acho que a gente tem que levar essa mensagem para os outros também, entendeu? Cara, eu adoro suas finalizações, porque sempre tem uma frase marcante, isso é top. Então, presta atenção, olha o que o doutor falou agora. Não significa que você tem que andar de terno, mas se você pode, você quer, ande. Exatamente. Não significa que você tem que ter agora o sorriso perfeito, mas se você pode, tenha. É isso aí. Né? Porque faça o melhor com o que você tem agora. O que você tem agora. Mas o que importa é querer melhorar. E o principal, que eu acho que o principal, muitas pessoas querem, mas não deixe a sensibilidade de pessoas fracassadas que vão ficar chocadas e acharem ruim e jogar hate, não deixe a sensibilidade dessas pessoas afetarem a sua busca. Não deixe as pessoas que são sensíveis ao seu sucesso incomodarem. Ou seja, você vai postar no seu Instagram o resultado que você teve, cara, não tenha medo de postar. Porque você tá focando nas pessoas que vão criticar que você tem um carro novo, você tá mais bem vestido, você tá mais bonito agora. Vai ter gente que vai criticar, cara. Só que no final elas estão enrustidas e não querem elas melhorarem. Elas querem que você não melhore. Então, assim, no final, não deixe a sensibilidade das pessoas impedirem você de demonstrar seu sucesso. E por que eu faço isso? No começo, quando eu comecei a postar, muitos dentistas vieram elogiando, gostando e tal. Mas eu vou te falar a verdade, tinha vários que metiam o pau. É dentista de Instagram, virou influencer, agora é empresário, meti o pau. Isso me incomodava, cara, porque a gente é ser humano, incomoda mesmo. Aí eu percebi o seguinte, cara, mas eu tenho que focar nas pessoas que eu tô ajudando e não nas pessoas que estão aqui para me criticar, entendeu? Ótimo. Então, antes da gente finalizar, eu vou fazer a pergunta. Agora que você chegou até aqui, eu duvido muito que você não vai dar a mesma resposta que eu sei que ele vai dar. Então, depois que a gente falou até de capital erótico, né? Doutor, um sorriso alinhado atrai dinheiro? Com certeza. Está diretamente ligado, é um dos símbolos do sucesso. Né? Assim como uma pessoa com um terno, com um bom caimento, é visto como uma pessoa de negócios, uma pessoa com um sorriso alinhado, mais claro, e aí realmente de uma maneira que combine naturalmente com o rosto dela, ela vai trazer uma percepção de uma pessoa mais rica. E pessoas mais ricas querem andar com pessoas mais ricas. Todo mundo quer estar próximo de pessoas que têm mentalidade de crescimento e que têm resultado. Logo, a gente consegue concluir que o sorriso ideal para você, ele atrai mais dinheiro. Nossa! Olha só. Ou seja, um sorriso outlier. Ah, é verdade. Doutor, para a gente ir para a reta final que a gente já tá, me diz uma coisa. Empolgamos, né? Empolgamos. Não, tá ótimo. Como surgiu o sorriso outlier? Surgiu, claro, conhecendo o Thiago, né? O Thiago Fint, um cara assim totalmente fora da curva, e surgiu através de uma conversa nossa. Ele é um cara muito, ao contrário do que às vezes parece nas redes sociais, ele é muito acessível. Claro que você tem que participar de algumas temáticas, né? Mas porque o cara no tem, ciclo dele, exatamente, né? pelo tempo dele. Mas ele é realmente acessível e realmente, quando ele vai lá ser atendido na clínica, cara, são incontáveis vezes que ele sentou e falou, vamos pensar no plano de negócio juntos aqui. E aí, do nada, ele falou, Lucas, esse sorriso aqui faz parte da minha imagem. Assim como o cabelo, assim como os ternos, assim como os carros. Então, isso aqui é um verdadeiro sorriso outlier. Aí eu falei, cara, isso daí pega. Vamos colocar isso pro marketing digital. E aí surgiu o sorriso outlier. E aí agora a gente tá assim com uma demanda gigantesca de quem é do marketing digital, nos procurando para ter também o sorriso outlier, para os seus resultados refletirem esse sorriso. Então, outlier, já sabe, sorriso outlier. Quem quer ter o sorriso outlier? Porque para ser outlier, ele já sabe o que deve fazer. Perfeito. Então, para a gente finalizar, me diz aí, o que é que quem está assistindo a gente precisa fazer para chegar até você e conquistar o sorriso outlier? Hoje é muito, muito tranquilo, viu, pessoal? É só me procurar nas redes sociais, no Instagram, Dr. Lucas Firmino, que escreve Dr. Lucas Firmino, e você vai encontrar lá o link, simplesmente na bio, conversa. E o mais interessante, se você acessar o Instagram, não preocupa não que a gente vai te achar. Isso é marketing. É isso aí. Então, doutor,
muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou... Já sou Outlier, eu tenho que ir. Sorriso Outlier. Combinamos tudo aqui. Então, cara, muito obrigado, tá? Foi um papo bem legal e eu espero que você, Outlier, tenha entendido que não se trata apenas de estética, de beleza. Se trata de business. E o que é belo é desejado e o que é belo custa mais. Doutor? Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Valeu. Então já sabe o que fazer? Comente, compartilhe, manda esse podcast para aquele Outlier que precisa do Sorriso Outlier.